Crônicas. Quem está sem Bíblia, se puder sentar perto de alguém que tem, ajuda você a acompanhar. Temos estudado sobre os reis de Israel, temos aprendido com os acertos e desacertos desses homens que viveram lá no passado. Hoje à noite nós continuaremos 2 capítulos, vamos estudar sobre a vida do rei Joás. O título da minha mensagem é O Rei que se tornou idólatra e ingrato. Já pensou isso, Eurípides? Um homem que durante quase 40 anos da sua vida foi tutoriado, mentoreado por um homem de Deus, e logo depois que ele morreu, chutou o balde, se tornou idólatra e ingrato. Então, esses são os reis que nós já estudamos. Olha lá na lousa, só para você acompanhar o que nós já vimos até agora, já foi bastante material. Estudamos Saul, Davi e Salomão, que fazem parte do Reino Unido. Depois, com o filho de Salomão, Roboão, o reino se dividiu. Então nós já estudamos, olha, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias. E hoje nós vamos estudar sobre o rei Joás. Então olha quanta matéria, quanto conteúdo você tem tido oportunidade de aprender aqui nos cultos de domingo. Ato. Quem já foi no teatro? Você está assistindo às vezes uma peça de teatro e de repente as luzes se apagam, os atores saem tudo do palco e você fala, acabou o trem? Parece que está sem sentido. Não, acabou o primeiro ato. Então a palavra ato significa, dentro do contexto teatral, uma das divisões ou unidades que compõem toda a peça. Às vezes dentro do teatro tem 3 atos, 2, 3, 4 atos, e a vida do rei Joás, nós podemos dividi-la em atos, 4 atos. E o texto bíblico de 2 Crônicas 23 e 24 vai nos auxiliar nesse sentido. Os atos, eu coloquei aqui para você, vou colocar rapidinho para ganharmos tempo. Então, eu dei alguns títulos para esses atos. Primeiro ato, a ressurreição. Segundo ato, a restauração. Terceiro ato, ordem e progresso. Tá bom, eu tirei lá da nossa bandeira, mas eu acho que faz sentido. Por isso que eu dei esse título, ordem e progresso. Quarto ato, decadência. Então vamos lá, por partes. Primeiro ato, a ressurreição. O herdeiro de Davi é ungido rei de Judá. Olha comigo, capítulo 22, versículo 10, só para recapitular o que nós já vimos a semana passada. Lembra que quando Acasias, o rei, faleceu, morreu numa das guerras lá, quando Atalia, 2 Crônicas 22, verso 10, diz, quando Atalia, mãe de Acasias, o rei, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá, mas Jeoseba, filho do rei Jeorão, ela era irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados. Eu disse para vocês na semana passada que ele tinha mais ou menos 1 aninho de idade, eu iria provar isso para vocês hoje. Então o rei Jeoseba pegou Joás, filho do Acasias, que ia ser assassinado, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeoseba, filho do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Essa mulher, ela tocou terror em Jerusalém, com seu mandato. Ela era parente do pessoal do norte, que adorava uma divindade chamada Baal, e durante o tempo que ela usurpou o trono, porque ela não tinha direito, foi uma usurpação, ela contava já com bastante aparelhamento, do governo, e por isso ela pôde então usurpar o trono. Mas olha comigo, só lá no capítulo 23, versículo 21, quando ela morreu, olha o que diz o texto, capítulo 23, 21, e todo o povo se alegrou. Se alegrou com o quê? Com a morte dessa mulher. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada, porque ela tocava terror na cidade, porque ela queria impor, em segundo lugar, a sua ideologia. Qual que era a ideologia dela? A adoração dessa divindade chamada Baal. Então veja que nada muda,
Nós vivemos um cenário político muito semelhante, em que a opressão, às vezes, do povo, a ideologia, é muito forte nesse sentido. Uma vez eu conversando com alguém da igreja, ela me perguntando em quem eu iria votar, eu disse, olha, não existe uma questão de melhor e pior. Eu vou votar contra uma ideologia que quer colocar a goela abaixo do nosso povo, algo que nós não concordamos, eu pelo menos não concordo. E essa mulher, ela fez isso. Olha que no capítulo 24, versículo 7. O que ela fez para implementar essa ideologia dela? 24:7 diz assim, olha, de fato, Atália, ou Atalia, aquela mulher ímpia, perversa, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus, e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Está vendo como que é uma desgraça, uma ideologia que vai contra a palavra de Deus? Terceiro lugar, quando ela usurpou esse trono de terror, de ideologia, havia corrupção também. Porque dentro da ideologia dela, era tirar Deus da jogada e cultuar essa divindade chamada Baal. Então ela depedrou o templo, saqueou o templo para construir um templo para esse Deus Baal lá em Jerusalém. Olha que ousadia dessa mulher. Capítulo 23, versículo 17. A gente depreende desse texto aqui, olha aqui. Depois que ela foi morta, né? E o povo fez uma aliança para adorar a Deus, a gente vai ver isso agora mesmo. Então todo o povo foi ao templo de Baal. E para ter derrubado, ele tem que ser primeiro construído. Então durante esses anos que ela foi a rainha usurpando o trono, ela usou recursos, não só do governo em Israel, como tirou também muitas coisas do templo de Deus para construir esse templo. Mas graças a Deus, que esse homem chamado Joiada, era o sumo sacerdote, ele era casado com a princesa, lembra? A Jeoseba era filha de rei, ela era irmã de Acasias. Então, quando aquele molequinho chegou lá na casa deles, no templo, lá no quarto, e foi escondido, esse homem Joiada foi o instrumento que Deus usou para provocar uma mudança nos planos que estava acontecendo lá em Israel. Então veja lá no capítulo 23, versículo 1, diz assim, no 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões. Gente, ele buscou o apoio do exército. Não tem como você derrubar uma ideologia sem você ter o apoio do povo que tem as armas nas mãos. Porque quando você quer fazer mudanças, a oposição vai ser muito grande. Então o que esse homem fez? Ele era o sumo sacerdote, ele era o pastor espiritual de Israel. Ele buscou os generais da sua época e explicou a situação. Aí tem o nome de alguns. Versículo 2. Eles, esses generais, percorreram todo o Judá e reuniram com todas as cidades, eles reuniram os levitas e chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse, quem é que vai reinar? Reinará o filho do rei, conforme o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso não está na sua Bíblia não, só estou mostrando para vocês quem é o Senhor. Prometeu acerca dos descendentes de Davi. Então ele se cercou de líderes, ele apresentou então agora o menino, que tinha 7 anos, e diz, olha, ele é rei, porque ele é um descendente de Davi. E vocês vão fazer o seguinte, versículo 4. E aí então ele tem um plano, ele tinha bolado esse plano. Não vou ler todo o texto, mas ele dividiu todo aquele exército em 3 partes. Olha lá no versículo 4. Vocês vão fazer o seguinte, 1/3 de vocês, versículo 5, 1/3. Então ele dividiu em 3 partes e colocou estrategicamente diante do templo essa guarnição, porque ele sabia que quando as pessoas ouvissem o barulho, aclamando o rei, não só a Atalia, mas como a gangue dela, iria botar a boca no trombone. Então, ele diz assim, olha, lá no versículo 8, os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado, cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo. Não vai embora para casa hoje não, fica aqui porque vocês vão ajudar também. Então, diz assim, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das
divisões. Versículo 10. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma coroa da aliança e o proclamaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança, uma cópia da Bíblia, do Velho Testamento, da lei de Moisés. E o proclamaram rei, ungindo, gritaram. O que eles gritaram? Viva o rei! Então, olha, como isso é importante. Ressurreição. Por que eu dei esse nome? Porque figuradamente ele estava morto. Lembra que Atalia queria matar todos os filhos do rei? Mas a Jezabel o escondeu. E ele ficou, entre aspas, morto por 6 anos. Agora é a ressurreição. É o momento em que ele se apresenta publicamente. Por que isso é importante? Eu vou mostrar isso no final para você. Tá? Então aguenta, porque você vai entender por que eu dei esse título. Ok, esse é o primeiro ato. Fecham-se as cortinas. Vai começar o segundo ato, a restauração. Durante 6 anos, o culto em Jerusalém foi desviado. Por causa da Atália, o povo foi obrigado a adorar os Baalins, mas a adoração foi restaurada. Veja lá a partir do versículo 12 comigo. O que eu acho interessante é que, preste bem atenção no que eu vou falar, geralmente, os inimigos da nação são os que mais se sentem injustiçados. Não é verdade? Aqueles que destroem a nação, quando alguém se opõe a eles, injustiça, golpe, golpe. Foi isso que aconteceu. Olha comigo o versículo 12. Atália estava lá no palácio dela. Quando ela ouviu o grito, viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho do povo correndo e aclamando onde estava o povo, lá ela viu o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam louvores a Deus. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: golpe, golpe! Você já ouviu isso? Ele está preso porque é injustiça. Mesma coisa, as coisas não mudam. Então veja, segundo lugar, a aliança ela foi restaurada. Versículo 14 diz assim: o sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora do templo, por entre as fileiras, e matem a espada todo aquele que o seguir. Ou seja, quem vier da oposição, quem vier tentar resgatar, arrebatar a Atália das mãos de vocês, mata todo mundo. Pois o sacerdote dissera: não matem Atália no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá extirpou o mal da nação. Versículo 16, e Joiada, o que está na sua Bíblia aí? Fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo de quem? Do Senhor. Eles dedicaram a vida deles. Meus queridos, cada domingo é importante, quando a gente vem aqui, nós dedicarmos a nossa vida para o Senhor, para o Deus verdadeiro, o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o enviou aqui para nos salvar. E foi isso que eles fizeram. Joiada chamou o povo, Joiada chamou o rei e falou assim: olha, nós vamos agora chutar o balde com essa divindade chamada Baal, essa falsidade, e nós vamos dedicar a nossa vida ao Deus verdadeiro, o Deus dos nossos antepassados. O que eles fizeram então? Versículo 17. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos, mataram Matã, que era um sacerdote idólatra, sacerdote de Baal, em frente dos... Então veja, todo aquele sistema falso foi jogado por terra. Se você quer implementar uma coisa boa, você não pode conviver junto com a maldade, você tem que extirpar isso. Por isso, continuamente também nós chamamos você para tirar coisas erradas da sua vida.
Se nós temos coisas erradas no templo de Deus, que somos nós, isso precisa ser derrubado. O que mais que aconteceu? Olha o versículo 18 até o 20. O culto e o serviço no templo foram restaurados, porque Atália tinha fechado as portas do templo. Versículo 18 diz: Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Olha que interessante. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, instalaram o rei no trono. Foi uma procissão muito bonita. Aquele molequinho de 7 anos, sendo conduzido pelos sacerdotes, louvores, e ele foi caminhando nas ruas de Jerusalém, até chegar no palácio de Davi e assentar-se no trono. E por último, versículo 21, olha o que aconteceu. Vamos ler comigo? E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atália foi morta à espada. Fim do segundo ato. Depois da ressurreição, veio a restauração, agora vem ordem e progresso. Capítulo 24, vamos lá comigo. Eu estou lendo porque o próprio texto ele se autoexplica, e depois eu quero aplicar isso com algumas lições para nós. Vamos lá. O reino, ele floresceu sob a tutela, sob a batuta do sacerdote Joiada. Olha o que diz comigo. Joás tinha 7 anos. Se ela reinou durante 6 anos, quantos anos ele tinha quando ele foi escondido? 1 aninho, mais ou menos. Então, Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Aí você vai perguntar assim para mim, mas como? Como que um moleque de 7 anos pode ser rei? É fato. Eu coloquei para você, eu quero que você preste atenção nessas 2 palavras que estão em vermelho, lá em cima na tela. Ele não tinha méritos, condições, ele era um menino, sabia nem o que era ser rei. Para ele deve ter sido a maior festa, recebeu uma coroa, aquele povão tudo cantando para ele, e ele é sentado com roupas especiais num trono. Ele não tinha méritos, mas ele tinha. Ele não tinha méritos, mas ele tinha. Preste atenção nisso que eu vou ensinar algo no final também para você. Ele reinou sob a tutoria desse homem chamado Joiada. E eu quero que você preste atenção nisso também. A importância de homens comprometidos. Quando eu digo homens, não estou falando só de homens no sentido de gênero, homem masculino. De pessoas, de crentes, comprometidos com a palavra de Deus. Comprometidos com a obra de Deus. Tá? O reinado dele. Vamos ver comigo. Eu vou ler a partir do versículo 2. Joás tinha 7 anos, versículo 1. Joás tinha 7 anos quando ele começou a reinar. Quantos anos ele reinou? 40 anos. 2. Joás fez o que o Senhor aprova. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu. Eu achei interessante que a Bíblia faz uma menção de louvor a ele, uma ressalva, enquanto Joiada estava vivo. A gente vai ver sobre isso mais tarde também. 3. O Joiada, escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, deixa eu explicar esse versículo 3, porque às vezes a gente fala assim, mas se os caras lá eram reis, homens de Deus, podia ter 2, eu também posso, pode não. É um outro contexto. Isso não significa que Deus aprovava isso. Nós vemos na Bíblia a leitura que isso trouxe muitas consequências, e eu poderia pregar um sermão sobre isso. Tá? Versículo 4. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos. Então significa que ele já está adulto. Ele já está, então, sob a supervisão de Joiada, tomando decisões. Ele andava nas ruas lá de Jerusalém, passava na porta do templo de Deus, ele tinha ouvido sobre as histórias da construção do templo, ele ouviu falar sobre o seu bisavô, o seu tetravô, e como que eles amaram aquele templo, como que eles restauraram, mas as portas estavam fechadas.
estava tudo arrebentado. Então, diz que algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Aí ele reúne os sacerdotes e ele fala, olha, vamos botar quente nesse negócio. Mas parece que eles levaram isso em banho-maria. Aí alguma coisa acontece. Versículo 8, 24:8. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa. É isso aqui, ó, que até hoje as igrejas usam. Esse negócio aqui é chamado, quem sabe o nome disso? Gasofilácio, que nome esquisito, né? É um lugar onde se deposita ofertas. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, a entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto, a oferta que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até. Então, cada vez que ela enchia, os tesoureiros iam lá, levavam, contavam, traziam ela para a porta do templo, e com isso eles foram contratando pedreiros, marceneiros, e foram reformando o templo, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente também, tá? Aí, lá no versículo 13 diz assim, os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantia o progresso da obra de reforma. Por isso que eu coloquei ordem e progresso. Tá? Então, os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantia o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus, porque ele estava depredado, né? Então, eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original. Então, eu imagino que a Thalia deve ter feito uns puxadinhos no templo. Ela mudou a forma do templo, durante o tempo que ela usurpou o trono. Mas ele foi reconstruído de acordo com o modelo, e eles reforçaram. Lá no versículo 15, tem uma nota de louvor, mas triste. Joiada, lá no final do versículo 14 diz assim, enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo. Joiada morreu com a idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado. Olha que honra. Vocês lembram que teve reis que foram enterrados no cemitério, mas não foram juntos com os reis. Não tiveram essa honra, não é? Então, foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Esse cara foi um gigante da fé. Durante 40 anos, ele cuidou da vida espiritual da nação e ele ajudou o rei Joás a ser o que ele foi. Fecham-se as cortinas, termina o terceiro ato. Aí vem o quarto e último ato, que eu dei o nome de decadência. Vamos lá, versículo 17. O reino, de fato, ruiu sob essa idolatria e ingratidão do rei. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei. Provavelmente isso aqui aconteceu no final do 38º ano. Ele reinou 40 anos. No final do 38º, no final do 39º para o 40º ano. Então foi no finalzinho, nos 49 do segundo tempo, na prorrogação, que o Palmeiras fez o gol contra o São Paulo. Aí o homem lá fica... Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. O que disseram? O que eles falaram? Eu creio que eles mudaram a cabeça do rei. Porque sempre vai existir oposição. Sempre vai existir pessoas que estão querendo mudar a sua direção de Deus. Que vão dizer, esse culto não é tão legal assim. O legal era cultuar Baal, porque a gente caía. Lembra lá do profeta Elias? Os caras se retalhavam, gritavam, se esperneavam. E Elias dizia assim, grita mais alto, talvez ele está lá na latrina fazendo cocô. É isso mesmo, lá está escrito isso.
Então veja, eles foram lá e acabaram fazendo a cabeça do rei. Então, versículo 18, abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Preste atenção. Depois da morte de Joiada, eu coloquei aqui para nós, olha, nós não podemos permitir que catástrofes, situações tristes, decepções, perdas, tirem nossa firmeza e devoção do Senhor. Coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Eu imagino que quando Joiada morreu, foi a mesma coisa, quando alguns reis importantes de Israel morreram. Asa, Josafá, que foram grandes reis, que o povo chorou e o povo lamentou. Mas isso acontece. Pessoas importantes morrem. Pessoas queridas nossas partem. Mas a gente não pode tremer, a gente não pode baixar a guarda. Porque depois da morte de Joiada, a vida continua. E se nós não permanecermos firmes, aqueles, porque tem muitos aqueles, vão vir barulhar na nossa orelha, para tentar nos desviar. Então preste bem atenção, depois da morte de Joiada, Joás perdeu a direção e se desviou do Senhor. Coisa triste, que coisa triste. Olha o que ele fez, ele se deixou levar pela idolatria, é o que nós acabamos de ler. Voltaram a cultuar imagens, fecharam novamente o templo do Senhor, e passaram a reverenciar imagens de escultura imorais, porque Baal era o deus da imoralidade. Versículo 19, lá no finalzinho do 18, por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Deus tem falado isso desde o início. Quem me honra, eu vou honrar. Quem me desonra, vai receber sobre si a minha ira, o meu julgamento. Mas Joás não só se deixou levar pela idolatria, mas eu vejo uma profunda ingratidão desse homem. Ele tinha 7 anos de idade, quando o Joiada o proclamou rei, e o tutoriou, o instruiu, orou com ele, ensinou a Bíblia para ele, diz: olha, esse caminho não é legal, olha o que já fizeram nossos antepassados e sofreram a ira de Deus, olha, vamos por aqui. Durante quase 40 anos, Joiada instruiu e abençoou esse homem. Quem era Zacarias? Filho do Joiada. Na verdade, provavelmente ele é neto de Joiada. Jesus falou sobre isso, lá no capítulo 23 de Mateus, para a nação de Israel. Vocês são duros de coração, disse Jesus para a nação de Israel, mas sobre vocês vai recair o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto por vocês. Eu creio que Jesus estava falando deste homem. Olha o versículo 21. Mas alguns, ele está pregando e chamando o povo ao arrependimento, mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo, dentro da, se a gente pudesse dizer, dentro da igreja, lá no templo de Deus. Ele pregando um sermão, o rei ordenou que ele fosse apedrejado. 22, o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este
ao morrer exclamou: veja isto, Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu, os sírios, marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho do amonita Simeate, e Jeozabade, filho da moabita Zinrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis. E seu filho, Amazias, foi o seu sucessor. Eu quero, de maneira bem rápida, tirar 8 lições dessa história para nós hoje e aplicar isso na nossa vida. Tchan, 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 tchan. Acabou então o teatro. Preste atenção agora nessas aplicações que eu creio que são muito importantes. Primeira delas, o que nós podemos aprender com esta história? Vamos ler comigo? Número 1, que a nossa salvação não é adquirida por méritos, mas por Jesus Cristo. Por isso que eu falei, Joás não tinha mérito para ser rei, mas ele tinha posição. Nós não podemos olhar para nós. Se nós olharmos para nós, a gente vai se perder. Nós precisamos olhar para o nosso rei. É por causa dele que nós estamos salvos. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, temos acesso à sua presença. Olha o que Paulo diz para a igreja, para o pastor Tito ensinar para a sua igreja. Vamos ler comigo? Dá para ler aí? Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. O que ele fez? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O rei Joás, com 7 aninhos, ele foi levado ao trono por causa de Davi. Nós somos levados à salvação por causa do nosso rei, o Salvador Jesus Cristo. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém por isso? O que nós podemos aprender em segundo lugar? Que o nosso rei está... Agora preste atenção que eu estou colocando entre aspas aqui. O nosso rei está escondido. Quem é o nosso rei? O Senhor Jesus. Joás, durante 6 anos, quase 7 anos, ele estava escondido. Todos em Israel pensavam que não tinha descendente mais de Davi, que todos tinham sido mortos, mas tinha alguém que sabia. Os crentes sabiam. Os crentes, eu fico imaginando todo dia, Joiada, orando com o Joás, com sua esposa, e dizendo assim: Deus, esse mundo está perverso, olha o que essa mulher está fazendo, ela está pervertendo os caminhos do Senhor, ela está levando o teu povo para a idolatria. E ele orava, e ele dizia: quando, Deus? Quando eu vou poder apresentar esse menino para ele ser o rei? Meus queridos, o nosso rei está escondido, nós sabemos que ele existe, porque existem promessas de Deus para isso. O mundo não acredita em Jesus, o mundo não acredita que ele é o Filho de Deus, não importa, porque nós acreditamos, e nós estamos esperando o dia dele ser apresentado como rei, e ele diz que ele vai colocar sobre os pés dele toda a impiedade, toda a rebeldia. Zacarias 14, versículo 9 fala sobre isso, que ele será rei sobre todo esse mundo, sobre toda a terra, porque a Bíblia diz que ele vai voltar novamente no seu corpo físico, que ele ressuscitou e foi assunto ao céu. A Bíblia diz que ele vai sentar-se no seu trono,
E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das suas ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas, é só você ler lá em Mateus 25, ele vai dizer para as ovelhas que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, para tomar posse do reino que foi preparado para vocês. Olha que glória. O nosso rei está escondido, mas ele vai voltar e ele vai reinar. Terceiro lugar, o que nós podemos aprender com essa história? Vamos ler comigo? Que sempre existirão usurpadores, tentando desviar os crentes da fé. Lembra disso? Tem muito templo de Baal por aí. Tem muito templo de Baal que é apenas um comércio que está querendo extorquir o povo, vendendo indulgências. A gente não tem essa autoridade de ir lá e meter o pé e quebrar, porque mudou a história, não é? Nós não temos uma instituição, um estatuto que diz que pode fazer isso, mas naquela época podia, porque Deus disse que podia. Então em Israel, quando havia idolatria, havia a ordem de Moisés, que podia entrar lá e chutar o balde mesmo, e isso foi isso que eles fizeram. Todo o povo foi ao templo de Baal, derrubou, despedaçou e matou o falso profeta. Olha o que Paulo diz para os líderes da igreja de Éfeso: a minha partida, ele está falando que ele vai morrer logo logo, ele já estava velho. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Paulo não está preocupado com o lobo animal. Lobo são os falsos profetas, são os falsos ensinadores. Então ele está dizendo, olha, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair quem? Os discípulos. Por isso, qual que é a ordem de Paulo? Vigiem, porque sempre existirão usurpadores. Quarto lugar, o que nós podemos aprender dessa história? Que a igreja precisa de liderança espiritual para protegê-la, preservá-la e fazê-la crescer. Eu não estou falando de ter cargos. Cargos são importantes porque a igreja, enquanto CNPJ, ela é uma empresa. Então, diante da Receita Federal, diante do banco, é preciso ter uma ata, é preciso ter cargo, quem manda aqui, quem manda ali. Mas eu estou falando de maneira, eu gostei demais, eu gosto do nosso HDMD. Quando eu vejo aqueles homens de cabeça branca ali, os anciãos, quando eu vejo homens e mulheres comprometidos, eu gosto de olhar para cá e ver vocês comprometidos com a verdade, e é isso que eu estou dizendo que a nossa igreja precisa cada vez mais, de homens e mulheres, para proteger essa igreja, para preservar essa igreja, para fazê-la crescer. O pastor é como Joás, ele, por mais que os seus cabelos ficam brancos, por mais tempo que ele passa na igreja, ele precisa de joiadas para auxiliá-lo, para ajudá-lo, porque a batalha é grande, a oposição é grande, e vocês nem imaginam. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Nós cantamos hoje à noite, Jesus, eis-me aqui. Nós precisamos dizer, Deus, eu sou voluntário. Deus sempre está chamando voluntários. Ele apresentou para o profeta Isaías uma necessidade, e ele falou assim, quem há de ir por nós? Foi isso que aconteceu? Não, Isaías falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quinto lugar, o que nós podemos aprender com essa história? Que o templo precisa de reparos. Quem é o templo verdadeiro? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, olha, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Você não é dono do seu corpo, porque você foi comprado. Vocês foram comprados por alto preço. Nós cantamos isso hoje à noite. Sei que foi pago um alto preço. Portanto, honrem, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Atalha entrou no templo e destruiu o templo. O pecado tem tenazmente tentado nos destruir. E nós precisamos
de Deus, da graça dele, para lavar, para limpar esse templo. Estamos acabando. Sexto lugar, o que nós podemos aprender com essa história? Que a edificação precisa de... O que é edificação? É isso aqui, ó. Nós construímos, pela graça de Deus, compramos bancos, sentamos aqui dominicalmente cheiroso, limpo, mas todo prédio, todo edifício precisa de reforma, de reparos, porque vai ficando velho, quebra. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele está olhando para a edificação. Eles contrataram quem? Pedreiros, carpinteiros, operários, e aí então eles puderam fazer uma reforma, porque a edificação precisa de reparos, fica velho, sua casa precisa de reparos, mas para que haja reparos, nós precisamos dessa lição também. Vamos ler comigo? O que nós podemos aprender com essa história? Que a contribuição generosa e fiel é uma necessidade para manter a obra de Deus. Não importa o nome que você chama. Eu coloquei ali, porque tem grupos que têm essa dificuldade. Não pode chamar de pastor não, porque pastor é só Jesus. Não importa qual é o nome que você chama. Você pode chamar de ancião, pastor, presbítero, guia. A Bíblia usa vários nomes, se referindo àquele que está à frente da liderança espiritual da igreja. Você pode falar de dízimo, de contribuição, de esmola, de congrua, de contribuição. Você pode usar qual nome você for. Eu acho interessante que muitas pessoas que pregam, seja na televisão ou na internet, contra dízimo, eu creio que eles nunca pisaram num templo religioso, para saber das necessidades que existem. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa, e a colocaram do lado de fora, a entrada do templo do Senhor. Todos os líderes, todo o povo, trouxeram com alegria as suas contribuições, não por obrigação, porque Deus não tem interesse em que você traga, Deus não quer isso. As contribuições são feitas não por necessidade, mas é porque nós temos o privilégio de participar disso. Olha o que Paulo diz no Novo Testamento: cada um de vocês contribua, dê, conforme determinou no seu coração, não com pesar, tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá, quem contribui, quem oferta com alegria, dizendo: que privilégio que eu tenho de ser contribuinte disso. Por último, o que nós podemos aprender dessa história? Que a nossa fé, nossa esperança e a nossa caminhada em Cristo não pode depender de homens. Vamos ler de novo comigo? Que a nossa fé, esperança e caminhada em Cristo não pode depender dos homens. Depois da morte de Joiada, o rei e o povo abandonaram o templo do Senhor, foram idólatras, ingratos, não levaram em consideração todo o bem que o sacerdote Joiada havia feito por eles. Então, meus queridos, nossa fé não pode desmoronar com a morte de Joiada. Sabe por quê? Porque nenhum crente pode estar comprometido com líderes, no sentido de, se esse líder sair, eu saio também. Não. Não pode. Se aquele irmão da igreja, eu estou na igreja por causa daquele irmão. É uma bênção aquele irmão, mas se ele sair de lá, eu saio também. Não, nossa fé não pode estar comprometida com pessoas, mas com o Deus da Bíblia, o Criador. Líderes, por mais bem intencionados que sejam, eles falham, eles passam. Joiada passou, viveu 130 anos. Apesar disso, nosso Deus é fiel e permanece eternamente. Por isso que lá no início, quando o molequinho tinha 7 anos, Joiada chamou o rei, chamou o povo, e fizeram uma aliança para dedicarem a vida ao Senhor Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Nossa vida também pode ser demonstrada em 4 atos, como foi a vida de Joás. Lembra da vida de Joás? Ressurreição, restauração, ordem e progresso, decadência.
A nossa vida também pode ser representada pelo novo nascimento. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus comunicou vida espiritual. Ele nos deu vida. Isso é novo nascimento. Primeiro ato. Santificação. A partir do momento que nós nascemos espiritualmente, Deus começou uma boa obra em nós. Terceiro ato, transformação. Paulo diz assim, olha, não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Último ato é a glorificação. E para isso, joiada tem que morrer. Se joiada não morrer, ele vai ficar aqui para semente. Mas que esse andar rumo à glorificação na minha e na sua vida não seja marcado pela decadência. Eu quero envelhecer aqui, e quero morrer aqui pela graça de Deus. E eu quero ver a cabecinha de vocês ficando cada dia mais branca, mas não em decadência espiritual, em perseverança, em firmeza, dizendo, Deus, estou pronto, o dia que o Senhor quiser, eu vou, para a tua glória. Amém por isso?